Bom dia, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Animados? Animados, graças a Deus. Estamos aí para o nosso 58º dia de leitura. Vamos que vamos. Bom dia, gente. Estamos aí no livro de Isaías. É um livro cheio de profecias para Jerusalém, profecias para Judá, profecias para as nações, e sempre há uma esperança, né? Isaías fala tudo que vai acontecer, vai ter as visões, Deus vai mostrando para ele o cativeiro, mas está sempre mostrando um caminho de esperança para o povo. Então hoje nós iremos continuar lendo as profecias do profeta Isaías, que durou aí durante o reinado de 3 reis. Hoje nós vamos começar aqui quando ele está no reinado do rei Ezequias. Nós já lemos a história do rei Ezequias lá em 2 Reis. E então, nós vamos ver várias profecias hoje. É um livro que tem um pouco apocalíptico, né? Que ao mesmo tempo que ele está aqui falando do que vai acontecer com o povo naquele tempo, a gente vê que ele está falando também do apocalipse, daquelas coisas que ainda virão, que ainda não aconteceram, certo? Então vamos orar, para que o Senhor esteja conosco em mais esta manhã. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Muito obrigada pela noite, obrigada pelo descanso, obrigado porque o Senhor esteve conosco. Esteja mais uma vez nesse dia, Espírito Santo, vem nos guiar para que nós possamos compreender a Tua palavra e vivê-la, Senhor, da forma correta. Não que nós possamos vivê-la só na teoria, mas na prática. Mostra-nos, Senhor, o caminho de esperança que o Senhor tem para nós. Muito obrigada e em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, vamos ler então a partir do capítulo 22. Começa a profecia contra Jerusalém, e é quando Senaqueribe vai invadir Jerusalém na época do rei Ezequias. E olha o que o Senhor mostra, o que Isaías começa a cobrar do povo, a visão que ele tem. Advertência contra o vale da visão. O que está perturbando vocês agora? O que os levou a se refugiarem nos terraços? Cidades cheias de agitação, cidade de tumulto e alvoroço. Na verdade, seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram em combate. Todos os seus líderes fugiram juntos, foram capturados sem resistência. Todos vocês foram encontrados e presos, embora tendo fugido para bem longe. Olha aqui, ele está tendo a visão que eles foram invadidos. Por isso eu disse, afastem-se de mim, deixem-me chorar amargamente, não tentem consolar-me pela destruição do meu povo. Pois o soberano, o Senhor dos Exércitos, enviou um dia de tumulto, pisoteamento e pavor do vale da visão. Dia de derrubar muros e gritar por socorro pelos montes. Elão apanhou a aljava e avança com seus carros e cavalos. Quis ostentar o escudo. Os vales mais férteis de Judá ficaram cheios de carros e cavaleiros, tomaram posição junto às portas das cidades. Então ele está aqui vendo a destruição, mostrando que Judá está cercada. Judá ficou sem defesas. Naquele dia vocês olharam para as armas do palácio da floresta e viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seu muro. Vocês armazenaram água no açude interior e contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas para fortalecer os muros. Então nós lemos lá em 2 Crônicas que Ezequias fez túneis para reservar água, porque a promessa de Senaqueribe era envenenar as águas. Então ele fez reservatório. Ele está mostrando aqui, ó, vocês construíram um reservatório entre os 2 muros para a água do açude velho, mas não olharam para aquele que fez estas coisas, nem deram a atenção que a muitos planejou. Naquele dia, o soberano, o Senhor dos Exércitos, os chamou para que chorassem, pranteassem e arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento.
Então Isaías está aqui indignado porque o povo está todo preocupado em fazer reservatório e não se preocupa em clamar a Deus. Ele fala, gente, a solução vai vir do Senhor, arrependa esse povo, a solução vem do Senhor. Não fica aí preocupado em fazer reservatório, porque é o Senhor que pode os livrar. Mas enfim, ele continua aqui, ó. Ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelha, muita carne e muito vinho, e vocês diziam, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Ele fala, vocês estão aí, vocês estão aí festando porque vão morrer e não está clamando ao Senhor. Essa é a preocupação essa indignação de Isaías, que o povo não clama a Deus. O Senhor dos Exércitos revelou-me isto. Até o dia que de sua morte não haverá propiciação em favor de pecado, diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Ele está indignado que o povo não clama ao Senhor. Agora ele vai fazer uma profecia contra Sebna, que era um oficial. E ele fala assim, assim diz o soberano, o Senhor dos Exércitos, vá dizer a Sebna, administrador do palácio, que faz você aqui, em que deu você permissão para abrir aqui um túmulo, você está lavrando no alto monte e talhando na rocha em seu lugar de descanso? Porque Sebna fez um mausoléu chiquérrimo enorme, porque a soberba dele era muito grande e tudo, e aí Deus entrega essa profecia para ele. Veja que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe. É homem poderoso. Ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo. Lá você morrerá e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu Senhor. Deixa eu ajeitar aqui. Eu demitirei das suas funções e o seu cargo você será disposto. Então ele vai substituir Sebna. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você, com o seu cinto revestirei de força e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi, e o que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu fincarei como uma estaca em terreno firme, e ele será para o reino de seu pai um trono de glória. Toda a glória de sua família dependerá dele, sua prole e seus descendentes, todos os seus utensílios menores das bacias dos jarros. Naquele dia, anuncia o Senhor dos Exércitos, a estaca fincada em terreno firme cederá, será arrebentada e desabará, o peso sobre ela cairá, pois o Senhor declarou. Então ele vai substituir esse administrador e fala assim, eu vou colocar todo o seu poder na mão do Eliaquim. Então Eliaquim será o novo administrador. Essa foi a profecia para Sebna, que era um homem soberbo. Profecia agora contra Tiro. Tiro é aquela cidade, nós já vimos a história de Tiro lá, quando Davi ia construir sua casa, e o rei de Tiro mandou madeiras para Davi construir. Quando foi construir o templo, ele também negociou as madeiras lá com Salomão. Então é aquela cidade famosa, uma cidade grande, importante, e olha só a profecia para essa cidade, no tempo de Isaías. Advertência contra Tiro. Plantei em navio de Tarsis, pois Tiro foi destruída, e ficou sem nenhuma casa e nenhum porto. De Chipre veio a você essa mensagem. Fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas, e vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar e as grandes águas. O trigo do Sior, a colheita do Nilo era da sua renda, e vocês tornaram o suprimento das nações. Envergonhe-se, Sidom, pois o mar, fortaleza do mar, falou. Não tive trabalho de parto, nem dei à luz. Não criei filhos, nem eduquei filhas. Olha o 8 que ele fala. Quem planejou isso contra Tiro? Contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra? O Senhor dos Exércitos planejou para abater todo orgulho e vaidade e humilhar todos que têm fama na terra. Cultive sua terra como se cultivam as margens do Nilo. O povo de Tarso, povo de Tarso, pois vocês não têm mais porto. Então aqui ele está lançando sentenças. Lembrem-se que
que quando o profeta profetiza, ele também lança essas sentenças. Não vem dele, vem da parte do Senhor, mas ele está ali falando. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer os seus reinos. Acerca da Fenícia, ordenou que a sua fortaleza sejam destruídas e diz: você não se alegrará mais, ó cidade de Sidom, virgem derrotada. Levante-se, atravesse o mar até Chipre, nem lá você terá descanso. Olhem para a terra dos babilônios, esse povo que não existe mais. Os assírios a deixaram para as criaturas do deserto, ergueram torres de vigia e despojaram suas cidades e fizeram dela a sua ruína. Planteiem vocês, navio de Tarsis, destruída está a sua fortaleza. Então agora ele vai falar sobre um período de esquecimento, que Tiro ia viver esse período de esquecimento, né? Ela era essa cidade importante que eu falei para vocês, que a gente já se lembrou, e agora ele vai viver um período de esquecimento. E diz, versículo 15, capítulo 23, naquele tempo, Tiro será esquecida por 70 anos, e o tempo da vida de um rei, mas no fim dos 70 anos acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, vá pela cidade, ó prostituta esquecida, toque a harpa, cante muitas canções para se lembrarem de você. No fim de 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro. Esta voltará ao seu ofício de prostituta e servirá a todos os reinos que há na face da terra. Mas o seu lucro e a sua renda serão separados para o Senhor. Não serão guardados nem depositados. Seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. Então essa é a sentença de Tiro. No 24, ele vai falar da devastação do Senhor aqui na terra. Vejam, o Senhor vai arrastar a terra e devastá-la, arruinará a sua superfície, espalhará seus habitantes. É como se fosse o Apocalipse. Tem estudiosos que falam que do capítulo 24 até o 28 é o Apocalipse de Isaías. É como se ele, ao mesmo tempo que ele fala da restauração, que ele fala da destruição daquele tempo, daquele povo, do cativeiro, ele fala também do futuro, um futuro que ainda está por vir, né, do dia do Senhor. E olha aí, o 24 já começa assim. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca se murcha, o mundo definha e murcha, definha os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Olha o 7. O vinho novo vai-se e a videira murcha, e todos que se divertiam gemem. O som festivo dos tamboris foi silenciado. O barulho dos que se alegram parou. A harpa cheia de júbilo está muda. Já não bebem vinho entoando canções. A bebida fermentada é amarga para que os que a bebem. A cidade vã está em ruínas. Então acabou a festa. Acabou a festa em Tiro. Olha o 13. Assim será na terra entre as nações, como quando quem se usa a vara na oliveira ou se busca o resto das uvas após a colheita. Erguem as vozes, cantam de alegria, desde o acidente aclamam a majestade do Senhor. Deem glória, pois o Senhor do Oriente e nas ilhas do mar exaltem o nome do Senhor, Deus de Israel. Desde os confins da terra ouvimos cantar, glória dada ao justo. Mas ele disse, que desgraça, que desgraça, ai de mim, os traidores traem, os traidores agem traiçoeiramente. Pavor, cova e laço os aguardam, ó habitante da terra. Quem fugir do grito do terror cairá na cova, quem sairá da cova será pego no laço. Abertas estão as comportas do céu, treme os alicerces da terra. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Está tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião,
que ela cai para nunca mais se levantar. É pesada, né? Naquele dia, o Senhor castigará os poderes em cima dos céus, os reis embaixo da terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados. Depois de muitos dias, a lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos Exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Então vai ser um dia difícil aqui. Mas é necessário ver a glória de Deus, ainda que em tempos sombrios, tá? É necessário ver a glória de Deus. Ele fica falando ali, glorifica e tal. No 25, ele fala assim, ó, continue glorificando. Senhor, tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muitos planejadas. Fizeste na cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidadela dos estrangeiros uma cidade inexistente, que jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte te honrará, a cidade das nações cruéis te temerá. Tem sido refúgio para os pobres e para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como a tempestade contra o muro. E com o calor do deserto, tu silenciais o bramido dos estrangeiros, assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem. Assim, canção dos temíveis é emudecida. Nesse monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do povo. Foi o Senhor quem disse. E lembra que em Apocalipse, o profeta, aqui ele está tendo visão apocalíptica, porque lá em Apocalipse 21, João também fala sobre o Senhor enxugar todas as lágrimas. Então a gente vê que o profeta Isaías, ele é aquele que tem a visão, mostra o que está acontecendo, e também ele sempre vai falar da restauração, do futuro. Então, ele está sempre reafirmando isso, né? Que quem quebra a aliança com Deus tem o castigo, mas também tem a chance da restauração no final. Olha o 26. Cântico de louvor. Naquele dia, esse cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e lança ao pó. Pés os pisoteiam, os pés dos necessitados, os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és reto, torna suave o caminho do justo, andando pelo caminho das tuas ordenanças. Esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia, pois quando se vêem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Então ele está aqui falando, né, o tamanho do poder de Deus, e que ainda que esteja tudo, o Senhor é quem mostra esse caminho. E eles falam, Senhor, eu quero estar sempre aqui, ó, o teu nome é em minha lembrança, o desejo do meu coração é que a minha alma suspira por ti. Então, ainda que estejamos aí passando pelas tribulações, Isaías está mostrando assim que a gente cante ao Senhor e veja que ele é a cidade forte, estabelece salvação, ele é como um muro de trincheiras, e ele traz toda essa segurança que o Senhor tem para nossas vidas. Então é isso que eu já falei. O livro de Isaías é o tempo todo ele tendo essas visões de destruição e falando dessa mensagem de esperança para o povo.
Olha a analogia que ele vai fazer lá no versículo 17. Como a mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos luz aos habitantes do mundo, mas os teus mortos viverão. Olha o que ele está vendo, lá a ressurreição do justo. Ó. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltam ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará luz aos teus mortos. Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque a porta. Esconda-se por um momento, até que venha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, mas não encobrirá os seus mortos, porque os mortos serão ressuscitados. Aqui é uma visão apocalíptica. Então, ao mesmo tempo que ele está vendo o que vai acontecer lá, ele está vendo o que vai acontecer no futuro. Capítulo 27 também, olha isso, continua, é a mesma coisa, estava tendo visão apocalíptica aqui. O Senhor com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã. Leviatã está falando que é o próprio Satanás. Serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Então o Senhor destruirá o Leviatã. Ao livramento de Israel. Naquele dia se dirá: cantem sobre a vinha frutífera, eu, Senhor, sou o seu vigia, rego-o constantemente e a proteja dia e noite para impedir que lhe façam dano. Essa vinha aqui, ele está falando do homem, tá? Não é a vinha da uva, é porque são figuras de linguagem. Como eu falei, o profeta Isaías tem muitas figuras de linguagem. Não estou irado se espinheiros e roseiras bravas me enfrentarem. Eu marcharei contra eles e os destruirei a fogo. A menos que venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes. Olha isso. Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. Ou seja, o evangelho estará sendo falado em todas as nações, no mundo inteiro. É sobre isso, tá bom? Acaso o Senhor feriu ou aqueles que os feriram? Acaso ele foi morto como foram mortos que o feriram? Pelo deserto e pelo exílio julga, como sopro violento ele o expulsa, como um dia de rajadas do vento oriental. Assim será perdoado a maldade de Jacó, e será o fruto da remoção do seu pecado quando eles fizerem com que as pedras do altar sejam esmigalhadas e fiquem como pó de giz, os postes sagrados, e os altares de incenso não permanecerão em pé. A cidade fortificada está abandonada, desabitada e esquecida como o deserto. Ali os bezerros pastam e se deitam e desfolham seus ramos, como seus ramos estão secos e se quebram. As mulheres fazem fogo com eles, pois este é um povo sem entendimento. Por isso aquele que o fez não tem compaixão dele, aquele que o formou não lhe mostra misericórdia. Aí ele vai falar aqui do dia do Senhor. E naquele dia o Senhor debulhará as suas espigas, desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito. E vocês, israelitas, serão ajuntados um a um. E naquele dia soará um grande trombeta. O que estavam perecendo na Síria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Então, vocês viram que ele vai e volta, na mesma hora que a gente está lá, tá lá, e é assim. O 28. Ai de Efraim. Ai daquela coroa situada nos altos de um monte fértil, orgulho dos bêbados de Efraim, ai de sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha, ai do que estão dominados pelos vinhos. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como chuva de granizo e de vento destruidor. E como violento aguaceiro da tromba d'água inundante, ele lançará com força ao chão.
Então, o que ele está aqui, ó. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Ele será como um figo maduro antes da colheita. Quem o vê logo o apanha e o come. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que assenta para julgar e força para os que fazem recuar o ataque na porta. Estes também cambaleiam pelo efeito do vinho. Então, olha só, ele traz aqui esse confronto, né, desses povos que está embriagado, quer dizer, está desligado, desconectado de Deus, e traz essa mensagem de esperança, aí que torna a confrontar, ó. E também cambaleiam pelo efeito do vinho e não param em pé, por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. E aqui ele está falando dos sacerdotes, então ele está confrontando a imoralidade daquela época. Olha aqui, as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. Quem é que está tentando ensinar? Eles perguntam, a quem será explicada a sua mensagem? As crianças desmamadas e as bebê recém-tiradas do seio materno? Pois o que diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a esse povo, e qual dissera, este é o lugar de descanso, deixe descansar o exausto, mas agora é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir, por isso o Senhor lhes dirá, ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regras e mais regras, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que saiam e caiam de costas. Firam-se e fiquem presos no laço e sejam capturados. Então aqui ele dá essas. Aí ele fala, portanto, ouça a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Vocês se vangloriam, dizemos, fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio, na falsidade temos o nosso esconderijo. Aí ele vai e diz, pois diz o soberano Senhor, eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, pedra angular, para alicerce segura. Aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir e a justiça do fio de prumo. O granizo inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado. Seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Olha aqui, quer ver? Qual que é o versículo que fala? Agora parem com a zombaria, 22. Senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor dos Exércitos falou sobre a destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam, escute a minha voz, preste atenção. Ouça o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, faz isso o tempo todo? Olha isso. Então ele está aqui preocupado com o povo que não faz as coisas direito. Ele vai comparar eles como um lavrador que não faz, como se o lavrador não terminasse de lavrar a terra, deixasse as coisas ir pela metade. Mas ele estava, antes ele falando ali da pedra, falando que a pedra é o próprio Deus. Ou vocês se curvam diante de Deus, né? Ou essa pedra vai cair em cima de vocês, né? Ou seja, ou se firmam na pedra, ou o juízo vai chegar. Tá fazendo uma figura de linguagem ali com o Senhor. E agora ele vai falar para o povo que não deixa as coisas pela metade. Olha isso. Quando o agricultor, 24, quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Ou só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o edro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio, o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instruiu e ensina o caminho. Não se debulha com trilhadeira e sobre o caminho não se faz passar roda de carro. É preciso moer o cereal para fazer pão,
Por isso ninguém fica trilhando para sempre. Faz passar as rodas da trilheira sobre o trigo, mas os seus cavalos não trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Então ele está sempre exortando o povo ali com as visões que o Senhor dá para ele. Nossa, é muito estranho, né? Porque agora a gente não está lendo a história. Nós estamos agora lendo só as profecias que eram ditas na época que nós lemos lá em 2 Reis. Então parece que é meio esquisitão, sim, mas a gente agora está tendo acesso às profecias ditas naquela época que nós passamos lá por Reis. Por isso que depois que a gente lê toda a Bíblia, quem quiser falar assim, eu quero ler agora em ordem cronológica, aí agora já vai ter uma noção, tá bom? Olha aqui, ai da cidade de Davi. Ai de Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescentem um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festa. Mas eu sitiarei Ariel. Quem vai chorar e lamentar-se, e para mim será como uma fornalha de altar. O local onde queima o altar, né? Acamparei ao seu redor e cercarei de torres e instalarei contra você minhas obras de cerco. Lançada ao chão, de lá você falará, do pó virão e murmúrio suas palavras. Fantasmagórica subirá a sua voz na terra, um sussurro vindo do pó será a sua voz. Mas os seus muitos inimigos se tornarão como pó fino, as hordas cruéis, como palha levada pelo vento, repentinamente num instante. O Senhor dos Exércitos virá com trovões, e terremoto e estrondo ruído, com tempestades e furacão, e chamas de um fogo devorador. Então, aqui ele vai falando, o povo está em profunda perdição, e ele vai falando os juízos que virão sobre esse povo. Então as hordas e todas as nações que lutam contra Ariel, que investem contra ele, contra a sua fortaleza e a sitiam, serão como acontece num sonho, numa visão noturna. Como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e sua fome continua. Como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado a sede. Assim será com as hordas e todas as nações que lutam contra o Monte Sião. Pasmem e fiquem atônitos, ceguem-se a si mesmos e continuem cegos. Estão bêbados, porém não de vinho, cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo, fechou os olhos de vocês que são profetas, cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda essa visão não passa de palavras seladas num livro. Então, o povo está com a lei, está com a lei, lê a lei, mas não enxergam. Porque eles falam, vocês estão cegos. Se vocês derem um livro a alguém que saiba ler e lhe disserem, leia, por favor, ele responderá, não posso, está lacrado. Ou, se vocês derem um livro a alguém que não saiba ler e lhe disse, leia, por favor, ele responderá, não sei ler, não sei ler. E o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com lábios, mas o coração está longe de mim. Então tá todo mundo aqui vivendo na teoria, porque na prática mesmo ninguém tá amando o Senhor, ninguém tá cumprindo as leis do Senhor. Então ele fala, se você leva a lei, o povo realmente está cego. Fala, não sei ler, ou então o livro está lacrado. Olha aqui. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinada por homens, ou seja, da boca para fora. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo, com as maravilhas e maravilhas, e sabedoria dos sábios perecerá, e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daquele que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que age em trevas e pensa, quem é que nos vê? Quem fica sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado por dizer, aquele que formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro, ele nada sabe? Então Deus está falando que Deus vê tudo. Isaías está dizendo a verdade, não adianta, vocês fazem coisas escondidas, mas o Senhor está vendo. Deus vê todas as coisas. Por isso que ele fala, o oleiro faz o vaso. Você acha que como é que ele fala do vaso? Como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro,
Acaso o objeto formado pode dizer a quem o formou ele não me fez? Então ele fala, Deus fez o homem, Deus conhece, Deus vê todas as coisas. Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil e não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Então ele vai fazendo essas figuras de linguagem. Por quê? Por que a gente tem que estar lendo e essas figuras de linguagem é interessante? Porque Isaías ele vem sempre confrontando o povo com a verdade. Ele fala a verdade, a gente leu lá atrás, o povo estava perdido, o povo não fazia mais as coisas para Deus, e se fazia, não fazia corretamente. E ele está mostrando aqui que Deus controla todas as coisas, mas sempre vai haver esperança, sempre no final ele vai dar uma mensagem de esperança para o povo. Aí ele continua falando, 19, versículo 19 do 29. Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão o Rei de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos de olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais, com uma palavra, tornam réu o inocente, no tribunal trapaceia contra o defensor, e com testemunho falso impedem que faça justiça ao inocente. Por isso, o Senhor que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó, Jacó não será mais humilhada, e o seu rosto não tornará a empalidecer. Enquanto ele viu o seu meio, aos filhos, a obra de minhas mãos proclamará o meu santo nome, e reconhecerá a santidade do santo de Jacó. E no temor de Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos aceitarão instrução. Então você está vendo, ele confronta o povo, fala que Deus está sob o controle de todas as coisas e traz uma mensagem de esperança para aquele que se humilha, para aquele que reconhece. Quando ele fala com os humildes, ele fala aquele que se humilha, tá? O 30. Olha aqui, quando ele fala da nação, quando eles vão buscar aliança com o Egito. Eles deixam de confiar no Senhor quando a Síria vai atacar ali. Lembra que nós estamos ali profetizando em Judá, tá? Jerusalém, o reino de Judá. Então, quando a Síria vai atacar eles resolvem buscar aliança no Egito. Gente, quem que foi o Egito? Egito já foi aquele lugar que já escravizou eles e o Senhor não gosta. Ele fala assim, como assim? Vocês esquecem que eu já lutei tantas lutas por vocês e agora vocês vão atrás do Egito? Dá pra gente refletir pra nossa vida, né? E atrás daquele traste, né? Mas vamos lá. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executa planos que não são meus, que fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do faraó, e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e sombra do Egito lhe trarás humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoan e os seus enviados tenham chegado a Anes, todos se envergonharão, por causa de um povo que lhe é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Advertência contra os animais do Negueb. Atravessando uma terra hostil e severa, os de leões e leoas, de víboras e serpentes velozes, os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nas corcovas de camelos, para aquela nação inútil. O Egito, cujo socorro é totalmente inútil, por isso eu chamo monstro inofensivo. Agora vá, escreva isso numa tábua para eles e registre num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos de quem não quer saber da instrução do Senhor, e dizem aos videntes, não tenham mais visões, e as profetas, não revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, deixe esse caminho, abandone essa vereda e pare de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso, diz o Santo de Israel, como vocês rejeitam essa mensagem e apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Ele o fará em pedaços, como um vaso de barro tão esmigalhado, e entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira. Olha isso, a revolta do Senhor
por causa que eles estão indo buscar socorro no Egito. Mas aí agora o que ele vai dizer da mensagem de esperança? Diz o soberano, Senhor de Israel, no versículo 15: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo. E fugiram. E fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1. Diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira em uma colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Olha isso, o Senhor sempre mostrando ali que a esperança deve vir do Senhor. Aí ele vai falar o que é a esperança aqui, ó. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, responderá e a você. Embora o Senhor te dê o pão da adversidade, da água, da aflição a você, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Quer você que se volte para a direita, quer para a esquerda. Uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho. Sigam. Então você trará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá: fora. Também mandará você a chuva para a semente e que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia, o seu gado se lavraram no solo, comerão forragem e sal espalhados com forcado e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regatos de água fluirão sobre todo o monte elevado e seu... Ai, perdão, hoje está difícil. E seu... levado sobre a colina, a luz brilhará. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que ele causou. Vejam, de longe vem o nome do Senhor, com a ira e chamas, e densas nuvens de fumaça. Seus lábios são cheios de ira, e a sua língua é fogo consumidor. Seu sopro é como torrente impetuosa, que sobe até o pescoço. Ela faz sacudir as nações na peneira da destruição, e coloca na boca dos povos um freio que os descaminha. E vocês cantarão, como em noite em festa sagrada. Seus corações se regozijarão, como quando se vai ao som da flauta ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará com que os homens ouçam sua voz majestosa e os levará a ver seu braço descendo com uma ira impetuosa e fogo consumidor, com aguaceiro e tempestades de raivas e saraiva. Então aqui Isaías fala o processo. O cativeiro não vai matar vocês. Ele vai falando aqui que Deus vai cuidar deles no começo, que vai cuidar deles no fim também, e que vai passar por esse cativeiro, mas sempre há essa mensagem de esperança. Ó. A voz do Senhor despedaçará a Síria, como seu cetro aferirá. Cada pancada que com a cova o Senhor desferir para castigar, será dada ao som de tamborins e harpas, enquanto estiver combatendo com os golpes de seu braço. Tofete está pronta já faz tempo, foi preparada para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo, muito sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre ardente a incendeia. Aí ele continua falando: ai daqueles que confiam no Egito,
né? Traz aqui essa mensagem que, por que vocês foram buscar ajuda no Egito, né? Que conta com o cavalo e confia na multidão dos carros e nas grandezas das forças dos cavaleiros, mas não olha para o Santo de Israel, nem busca ajuda do que vem do Senhor. Esse é o contexto aqui do capítulo 31. No 32, ele vai falar que há redenção. Olha, vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, com correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então, os olhos do que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e as línguas gaguejantes falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima, pois o insensato fala da insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre. E mesmo quando a súplica deste é justa, mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Então ele está aqui, Deus cuida do começo e Deus cuida do fim. Olha o que ele fala sobre as mulheres de Jerusalém. Vocês, mulheres, são tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouça o que eu vou dizer a vocês. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas. A colheita das uvas falhará e a colheita de frutas não virá. Tremam vocês, mulheres tranquilas. Estremeçam vocês que se sentem seguras. Arranquem suas vestes e vistam roupas de lamento. Bata no peito e chore pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas e pela terra do seu povo, terra infestada de espinhos e roseiras bravas. Sim, planteiem por todas as casas cheias de júbilo e por essa cidade exultante. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidade e a torre das sentinelas se tornarão covis de uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz e o resultado da justiça será tranquilidade, a confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras e em tranquilos lugares de descanso, mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó, como vocês serão felizes semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. Exatamente, ele fala do antes, o durante e o depois. Ao 33, a aflição e o auxílio, né, o livramento. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruída. Ai de você, traidor, que ainda não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Diante do trovão da tua voz, os povos fogem. Quando se te levantas, dispersam-se as nações. Como os gafanhotos novos, os homens saquearão vocês, ó nações. Tomarão posse do despojo, como gafanhotos em nuvem. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento dos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave do tesouro. Olha o 10. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me erguerei. Agora serei exaltado. Vocês concebem palha e dão à luz restolhos. De sopro é um fogo que consome. Os povos serão queimados como se faz com cal. Com espinheiros cortados serão dos vossos
serão postos no fogo. Vocês que de longe atentem para o que eu fiz. Vocês que estão de perto reconheçam o meu poder. Olha o 17. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Em seus pensamentos você lembrará terrores passados. Onde está o oficial maior? Onde está o que recebia tributos? Onde está o encarregado das torres? Vocês não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo de fala obscura, com toda a língua estranha e irrecompreensível. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Seus olhos verão Jerusalém, morada pacífica, tenda que não será removida. As suas estacas jamais serão arrancadas, nem se romperá nenhuma das suas cordas. Olha o 22. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos vai salvar. Suas cordas se afrouxam, o mastro não está firme, as velas não estão estendidas. Então será dividida grande quantidade de despojos, e até o aleijado levará sua presa. Nenhum morador de Sião dirá: estou doente. Os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Então vocês viram, ó, é o tempo inteiro ele fazendo essa conjectura do antes, do durante e do depois. Sempre fala de como será o processo, de como será o livramento, né? Sempre fala da esperança. Ao 34, julgamento contra as nações. Aproxime-se as nações e escutem, presta atenção os povos, que ouçam a terra e tudo que nela há, o mundo e tudo que nele procede. O Senhor está indignado contra todas as nações, tua ira está contra todos os seus exércitos. Ele o destruirá totalmente, ele o entregará à matança. Seus mortos serão lançados fora e os seus cadáveres exalam mau cheiro. Os montes se encharcarão de sangue deles. Olha o 8. Pois o Senhor terá seu dia de vingança e um ano de retribuição para defender a causa de Sião. E finaliza aqui no 17 assim. Ele designa as porções de cada um, sua mão as distribui por medida. Eles se apossarão delas para sempre e ali habitarão de geração em geração. Então ele fala aqui também de como será o julgamento das nações. E o 35, que é o nosso último de hoje, fala sobre a alegria dos redimidos. O deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo, cantará de alegria, a glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e do Saron. Verão a glória do Senhor e o resplendor do nosso Deus. Então ele está aqui falando que no deserto vai haver flores, vai florescer. Não importa como que está acontecendo agora, mas vai chegar uma hora que vai florescer. Fortaleçam-se as mãos cansadas, firme os joelhos vacilantes. Diga aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mundo cantará de alegria. Águas interromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não tomarão. Ali não haverão leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantor de alegria, com os cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles. E a tristeza e o suspiro fugirão. Então, a alegria do caminho dos redimidos, que ele nos mostra que em meio a esse deserto, em meio às tribulações, sempre haverá o caminho. E essa vai ser a nossa frase de hoje,
que sempre haverá um caminho para a gente passar, independente aí do que nós estamos vivendo. Às vezes a gente está aí no meio do deserto, às vezes está passando as lutas. Isaías você vê que ele passa, por isso que é muito tempo, né? É muito tempo que ele passa profetizando, ele profetiza para várias nações, para vários povos. Como a gente está lendo tudo ao mesmo tempo, a gente fica com aquela quantidade absurda de informação. Mas é sobre isso. É sempre estar ali mostrando o juízo de Deus, o cativeiro, o processo, e vem também a palavra de redenção. É isso que a gente tem que entender nos livros proféticos. Os livros proféticos todos são assim. Eles mostram pra gente Deus alertando o povo continua errando, e Deus ainda vai sempre dando mais uma chance de redenção. Então hoje é sobre encontrar esse caminho em meio ao deserto, tá bom? Muito obrigada, as meninas que ficaram aí até agora. É puxado, mas nós já estamos indo para 59 dias, gente. É muita coisa. A gente já está bem adiantado. Muita coisa nós já lemos aí, estamos aí a 50, hoje é o dia 59, ó. Amanhã já completamos 60% do hoje, né? 60% do que a gente pretende fazer. É uma bênção. Então, muito obrigada a vocês, e até amanhã, se Deus quiser.